paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meus amigos. Hoje é o início de mais uma campanha de oração na madrugada. Nós estamos iniciando às 3 horas da manhã e agora são 4 horas e 10 minutos. Eu já fiz o meu período de oração, já apresentei os irmãos e agora eu venho compartilhar uma palavra breve para a nossa meditação, para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado, que se encontra na Epístola de Tiago, capítulo de número 4, verso de número 17, que diz assim, Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Eu quero dar início a essa nossa campanha com essa palavra, porque essa palavra ela confronta muito, porque ela nos ensina muita coisa, inclusive nos faz entender que pecar não é só fazer o mal, pecar também é não fazer o bem. Pecado é quando eu negligencio, quando eu não cumpro, fazendo a minha parte de praticar a palavra do Senhor todos os dias. Eu ouço, mas não pratico. Isso é um pecado. Pecado nem sempre é aquilo que fazemos. Às vezes é aquilo que nós não fazemos, se torna pecado. Pecado é quando não valorizamos, quando não priorizamos. Pecado é quando nós não nos atentamos ao nosso testemunho. O testemunho meu e teu, ele é muito importante. Pessoas estão nos vendo, estão nos olhando, estão nos observando e o nosso testemunho ele é impactante, ou para o bem ou para o mal. Então pecado é quando eu não priorizo o meu testemunho. Pecado é quando Cristo na minha vida não gera vida na vida dos outros. Então, Cristo na minha vida, ele é só da boca para fora. Cristo na minha vida é somente belas palavras e Cristo na minha vida não gera vida na vida dos outros. Isso é pecado, Porque Cristo, quando está em nós, nós geramos vida, nós geramos paz, nós geramos alegria, nós geramos cumplicidade, nós geramos coisas boas. Então, pecado não é só fazer o mal. Pecado não é só o mal, ou como nos 10 mandamentos, que é interessante, que lá está dizendo assim, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, coisas que nós entendemos que são más, e realmente são, coisas que são más quando praticada contra o próximo, e são. Mas essa palavra de Tiago, ela nos confronta porque ela nos traz a ideia, ela nos traz o ensinamento que não é só, pecado não é só fazer o mal, pecado é não fazer o bem. Isso fica muito explícito, fica muito claro, quando nós vamos para Lucas capítulo de número 10, do verso ali 30 até o versículo de número 35, que fala sobre a parábola do bom samaritano. É uma passagem linda, cheia de ensinamentos, e um deles é esse que eu vou compartilhar com você agora. Veja, um viajante descia pela estrada e foi assaltado e espancado e deixado quase morto à beira do caminho. Logo após, passou um sacerdote, viu aquela cena, se afastou, passou de longe e não prestou socorro. E nós sabemos que o sacerdote é o responsável pelos assuntos religiosos do povo, Ele tinha como funções apresentar as necessidades do povo a Deus, levar a necessidade do homem para Deus, oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E veja, ele vê aquela situação e passa de longe. Logo em seguida vem o levita. Levita é aquele que é responsável pela organização do culto de adoração a Deus. Cuidar do templo, zelar do templo, aplicar as leis, ensinar as leis.
de Deus, as Sagradas Escrituras, e ele faz a mesma coisa que o sacerdote. Ele vê a cena e não faz nada daquilo que ele teria que fazer. Veja, eles pecam, né, pelo simples fato de não socorrer. Eles não espancaram aquele homem, eles não fizeram nenhum mal àquele homem, só que eles não prestaram socorro. Eles não cumpriram com aquilo que Deus quis que eles cumprissem, com aquilo que Deus chamou eles para cumprir. Esse foi o pecado deles. Nós podemos ver também, e é muito interessante, na passagem, na parábola do rico e do Lázaro, de Lucas, né, capítulo 16, e o verso de número 20 ao versículo de número 25. Né? Nós vemos ali o rico, uma passagem bem conhecida de todos, tinha tudo, né, enquanto Lázaro não tinha nada, e vem os dois a morrer. O que intriga é que um acordou no paraíso, no seio de Abraão, e o outro acordou no Hades, no inferno. Veja que interessante, né? E eu vejo que, ao contrário do bom samaritano, né, dessa passagem, que ali nós vemos o pecado da omissão, né? A omissão é quando eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Omissão é quando eu deixo de dizer o que eu tenho que dizer. Omissão é quando eu me descuido de fazer aquilo que é da minha função, da minha obrigação, né? Fazer, ou como pai, como esposo, como ministro, como ser humano, como cidadão, né? Pecado a omissão é quando eu me esqueço daquilo que realmente faz a diferença na minha vida e me ocupo com aquilo que me lembro, me ocupo com aquilo que não acrescenta, né? E aqui nós vemos nessa passagem, que é uma passagem muito interessante de rico e Lázaro, porque eu aprendo algumas coisas, presta atenção. Primeiro, o pecado do egocentrismo, onde o homem é o centro, tem que girar tudo em torno do homem. Aqui importa o hedonismo, né? A sociedade dos prazeres. O que importa é eu estar bem, o outro não importa. O que importa é eu levar vantagem em tudo, a lei de Gerson, né? É onde o homem é o centro, né? Tudo gira em torno do homem. E é o egocentrismo, né? É o ego, né? A vaidade do homem. Eu aprendo algumas coisas, quer ver? Ó? O rico não fez nenhum mal para Lázaro, só que ele não fez bem, ele não quis ajudar. Da mesma forma como o sacerdote e o levita não prestou socorro ao viajante, né? Outra coisa, o rico estava tão envolvido com as suas vaidades que não notou a necessidade de Lázaro. É um pecado terrível quando eu olho só para mim, quando eu penso só em mim, quando eu não entendo que eu sou possibilidade de salvação, eu sou possibilidade de socorro, eu sou um canal da bênção de Deus nessa terra. Deus nos chamou, Deus nos comissionou, Deus tem nos capacitado ao ponto dessa capacitação me preparar para ajudar alguém. E eu tenho que entender isso. Veja, o rico não foi para o inferno pelo que fez. Ele foi para o inferno pelo que não fez. Né? É interessante, mas ele deixou de fazer o certo. Ele deixou de olhar para o lado. Ele deixou de olhar para a necessidade do bem geral, coletiva. Né? Veja, ele perdeu a salvação sem fazer mal para ninguém. Ele perdeu a salvação porque ele não se dispôs a fazer o bem. Olha que coisa terrível. Isso me preocupa, porque eu entendo quantas pessoas, quantos de nós lutamos, batalhamos e estamos dentro de uma igreja e vamos perder a salvação pelo simples fato de não fazermos o bem, de não nos dispormos a fazer o bem. Não fazemos o mal, mas também não fazemos o bem. Lembre-se, né? Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Né? Comete pecado. Seguindo, o erro do rico, nessa passagem de rico e Lázaro, foi se ver como prioridade e ignorar
desprezar, desconsiderar, recusar, repudiar e se fazer de cego perante a necessidade dos outros, né? Então, eu quero compartilhar com você aqui, né? Antes de falar sobre o terceiro pecado, a instrução de Jesus ao ser questionado ao que fazer sobre herdar a lei, né? Sobre herdar a vida eterna, está no mesmo capítulo de Lucas 10. Mesmo capítulo de Lucas 10, quando ele é questionado: Senhor, o que fazer para herdar a vida eterna? Aí ele vem e diz lá, né? 10, 27 de Lucas: amar ao próximo como a ti mesmo. Então aqui eu aprendo também, irmãos. Amar ao próximo é mais do que uma questão de bondade, é uma questão de salvação. Jesus está dizendo que nós temos que amar o próximo, ajudar um ao outro, socorrer um ao outro. E eu quero finalizar falando sobre o terceiro pecado. Primeiro, pecado da omissão. Segundo, pecado do egocentrismo. E o terceiro, pecado da inutilidade. O pecado de ser um servo inútil. Pode fazer, mas se esconde. Pode fazer, mas é cheio de desculpas. Nunca dá, nunca pode, nunca sobra tempo para fazer algo para o Senhor. Nunca sobra tempo para ser um canal da bênção de Deus. Esse é o pecado da inutilidade. Esse é o pecado cometido por aquele que foge, por aquele que é covarde. Mas eu venho com essa palavra agora, nessa madrugada, nessa campanha de 21 dias. Porque campanha de oração não é para covarde, é só para quem é corajoso, para quem está disposto a fazer aquilo que ninguém está fazendo. Então vamos ser canal, vamos ser possibilidade de Deus na vida de alguém. Vamos ser possibilidade de salvação. Seja o recurso que o próximo está esperando. Seja você, se disponha a ser a diferença, a fazer a diferença. Guarda esta palavra. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E pecado é tudo aquilo que nos separa de Deus. Pecado é tudo aquilo que nos afasta de Deus. Guarda esta palavra e até a próxima madrugada. Em nome de Jesus, nós vamos seguir firmes, fortes, e sei que Deus vai mudar a história da minha vida, a história da tua vida. A nossa família é uma preciosidade para Deus e por isso nós vamos vencer. Deus te abençoe em nome de Jesus.